Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cadê a igreja do Senhor? Cadê a igreja que vai ser arrebatada? Glória a Deus. Irmão, olha pro seu irmão do lado, olha pro seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, como que está o teu coração? Pergunta para ele como está o coração dele. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pega a sua Bíblia. Vamos meditar numa palavra aqui. Livro dos Juízes. Livro dos Juízes de Israel. Deuteronômio, Josué, Juízes. Amém? O capítulo é o 19, Juízes, capítulo 19, e nós vamos ler apenas um versículo, e depois nós vamos vamos ler outros versículos. Juízes, capítulo 19, versículo de número 30. Amém? Glória a Deus. O tempo deu uma virada, está frio, está gostoso, amém? Glória a Deus. Quem gosta de sopa? Está um dia bom para tomar uma sopa. Quem gosta de sopa? Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 19, capítulo 19, versículo de número 30. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Vou ler outra vez. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Senhor, está aqui a tua palavra. Pai, eu creio que o Senhor vai falar conosco. Já falou quando nós estivemos em comunhão com o irmão, já falou conosco através do louvor, e eu creio que agora o Senhor vai falar conosco através da tua palavra. Que os nossos corações possam estar abertos, que os nossos corações possam estar receptíveis para receber a tua palavra. Nós queremos que o Senhor tenha uma porção para nós nessa tarde. Eu creio que o Senhor quer, Pai, falar conosco, e que o nosso coração possa estar querendo também ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo, a obra é tua, o coração nosso é teu, então fica à vontade, faz aquilo que lhe apraz, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro que nós lemos aqui, no capítulo 19, é o livro dos Juízes, da nação de Israel. Nós sabemos que Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, mas Moisés não entrou na terra prometida, e quem fez o povo, a nação de Israel, entrar na terra prometida foi Josué. Só que aquela geração passou, Moisés passou, Arão passou, Josué também passou, essa geração passou, não existe mais. E a Bíblia, aqui no livro dos Juízes, fala que levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Essa nova geração, eles não conheciam o Senhor. O Deus que fez as grandes obras lá no Egito, no meio da nação de Israel. Essa geração, ela não conhecia o Senhor. E se você for ler o livro de Juízes, você vai ver que é um tempo em que a nação de Israel, ela está afastada da presença de Deus, do Deus de Israel.
a nação de Israel se afastou. Ela deixou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e passou a servir outros deuses. Por isso o livro dos Juízes. Deus levantou juízes para que, quando Deus levantava um juiz, Deus era com aquele juiz. E esse juiz, ele julgava a nação de Israel. E o juiz também, ele era um libertador. Quando a nação de Israel pecava, Deus se afastava, Deus permitia que o inimigo viesse sobre a nação de Israel, levava eles muitas vezes até presos, eles ficavam numa situação difícil. Aí Deus levantava um juiz, Deus era com aquele juiz, e aquele juiz ia libertar a nação de Israel e trazer eles de volta para a presença do Senhor. E se a gente for ver aqui e citar alguns juízes, tem muitos juízes famosos que a igreja conhece de cor. Um juiz é Sansão, o outro é Otiniel, o outro é Gideão. Todos esses que eu falei foram juízes, foram homens que Deus levantou para libertar a nação de Israel, debaixo de uma escravidão. Por que escravidão? Porque eles deixavam o Deus de Israel, o Deus que cuidava deles, e Deus permitia que outra nação viesse sobre eles, e eles ficassem numa situação difícil. Só que Deus, ele tinha uma promessa para a nação de Israel, e Deus nunca abandonou a nação de Israel. Deus, ele é longânimo, Deus, ele é benigno, Deus, ele é compassivo, e Deus, ele levantava um libertador, e esse libertador ia e libertava a nação de Israel e trazia ela para a presença do Senhor de novo. E ficava assim, a nação de Israel pecava, os inimigos vinham e sobressaíam sobre eles, e eles ficavam debaixo de um jugo. Deus levantava um juiz. Acontecia de novo que eles pecavam, Deus permitia que eles ficassem debaixo de um sofrimento, Deus levantava outro juiz, libertava eles e trazia eles para a presença do Senhor novamente. O capítulo 19 do livro de Juízes, que nós acabamos de ler, ele vai acontecer algo terrível, muito terrível na nação de Israel, dentro de um contexto em que a nação de Israel ela vivia numa gangorra. Uma hora ela estava lá embaixo, sem a presença do Senhor, outra hora ela estava lá em cima, junto com a presença do Senhor, libertada através de um juiz. E ficava desse jeito. Pecava, Deus se afastava. Deus levantava um juiz, ia lá, libertava eles e trazia eles para a presença do Senhor de novo. E aqui no capítulo 19, que nós acabamos de ler, e lemos apenas um versículo, o versículo de número 30, vai acontecer algo terrível na nação de Israel. O contexto do versículo e do tema que eu quero pregar, que eu quero falar aos corações dos irmãos nessa tarde, está dentro desse contexto, dentro do capítulo 19, dentro do capítulo de número 20 e dentro do capítulo de número 21. O que aconteceu no capítulo 19? Aconteceu no capítulo 19, que ele é muito grande, mas aqui no capítulo 19, no subtítulo em cima, está escrito assim: os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. O que aconteceu? Eu vou ser rápido porque o tempo é curto. Esse levita, ele vem de Judá, ele vem peregrinar nas terras de Benjamim. E nas terras de Benjamim tem um lugar chamado Gibeá, que pertencia à terra de Benjamim. Ele vem peregrinar ali junto com a sua concubina. E ele chega na terra de Benjamim num determinado dia, e já estava escurecendo, ele não conseguiu achar lugar para ele pousar. E ele chega numa praça da cidade de Gibeá, e ali tinha um senhor, e ele contou para ele que ele estava peregrinando, ele veio de Judá, estava em Benjamim, e não tinha achado lugar para pousar. O que aconteceu? Essa pessoa pegou ele e levou ele para a casa dele, e deu pousada para ele e para a concubina dele. Tratou dos camelos, deu água para os camelos, e ali ele ficou 3 dias. Passados 3 dias, aquela pessoa falou para ele: não, fica mais um tempo,
está tudo em paz, está tudo tranquilo, e ele queria partir com a concubina dele, porque ele estava de passagem. Esse homem convenceu ele, ele ficou mais um dia. Terminado esse dia, ele queria partir, não aconteceu de novo. O homem convenceu ele, provavelmente era uma pessoa boa, era uma pessoa que não estava dando trabalho nenhum para ele. Ele ficou mais um dia, ele fica 5 dias ali. Terminado esse tempo, esses 5 dias, antes dele partir, o que aconteceu? Aconteceu que vieram homens daquela cidade de Gibeá, homens de Belial, e eles viram que o levita e a concubina estavam na casa dessa pessoa, e eles falaram para aquele homem, traz esse homem para fora que nós queremos abusar dele, nós queremos fazer sexo com ele, no nosso português aqui, claro. O homem saiu para fora e falou para ele, não, eu tenho uma filha, eu vou colocá-la aí fora, você faz com ela o que você quiser. E eles insistiram, o que aconteceu? Aconteceu que esse homem, o dono da casa, colocou a concubina do levita para fora. A Bíblia fala que esses homens de Belial abusaram dela toda noite. Quando amanheceu o dia, o que aconteceu? O levita levantou, ele abriu a porta, ele pensou que ela estaria viva, e ele sai falando, vamos embora que a gente está aqui de passagem. Mas quando ele abre a porta, ela está caída no limiar da porta, ela estava morta. Eles abusaram tanto dela, estruparam ela, que ela veio a falecer. O que o levita fez? Ele simplesmente pegou a mulher, colocou sobre os lombos dos cavalos e foi com ela para casa. Ele chegando na casa dele, ele pegou um cutelo, cortou a concubina dele em 12 partes, em 12 pedaços. Aí eu tive pensando, né, irmãos? 12 pedaços. A cabeça 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele mandou uma parte do corpo para cada tribo de Israel. Uma parte do corpo da concubina dele para cada tribo em Israel. Por que nós lemos o versículo de número 30? Justamente fala tudo isso, o versículo 30 resume tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Olha o versículo 30. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia. Cada um que via o quê? Cada um de uma tribo que via um pedaço da mulher, dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Olha, irmãos, olha que coisa séria. Ponderai isto, considerai e falai. Isto é muito sério. É muito sério, é muito sério. Irmãos, o que vai acontecer? Toda a nação de Israel, eles vão se ajuntar, as 11 tribos, e eles vão até a tribo de Benjamim. O que vai acontecer? Eles vão pedir os homens de Belial para a nação, para a tribo de Benjamim, para eles entregarem eles. Entrega para nós os homens que fizeram essa coisa aqui. Porque perguntaram para o levita contou toda a história, e eles viram um pedaço da mulher, da concubina dele, em cada tribo. Algo muito sério. O que aconteceu? A tribo de Benjamim, ela não quis entregar os homens de Belial que tinham feito aquilo com a concubina do levita. O que aconteceu? Todas as tribos de Israel se reuniram, eles foram até a presença do Senhor, oraram a Deus, consultaram a Deus, e Deus permitiu que eles subissem contra a tribo de Benjamim.
E eu tive pensando, né? Parei e comecei a pensar, e comecei a meditar, e parar, e pensar, mas peraí, Deus vai permitir guerra entre o povo de Deus? O Espírito Santo falou no meu coração, irmãos, Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. O que aconteceu? O que aconteceu? Ajuntaram muitos homens do lado de Israel e eles vieram a guerrear contra a nação de Benjamim, contra a tribo de Benjamim. Na segunda vez, Israel vai orar de novo a Deus, e Deus vai falar para as 11 tribos de Israel: pode subir que eu vou dar vitória para vocês. Irmãos, e houve uma guerra entre o povo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a tribo de Benjamim, ela foi exterminada. Só sobraram 400 homens da tribo de Benjamim. 400 homens. O que Deus colocou no meu coração para mim estar trazendo hoje, em cima desse contexto que eu acabei de falar para os irmãos. Irmãos, qual que é o tema da mensagem? Pedir perdão, reconhecer o erro, liberar perdão, mesmo estando certo. Capítulo 20, versículo 12 e 14. Vai para o capítulo 20 aí, vira uma folha da página sua aí. Capítulo 20, nós vamos ler o versículo 12, 13 e o 14. Amém? Diz assim, ó: e as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Irmãos, a tribo de Benjamim está errada. Ela está errada. Ela tinha que entregar os homens de Belial, que fizeram aquela maldade com a concubina. Eles não quiseram entregar. Irmãos, nós temos que reconhecer quando nós estamos errados e entregar aquilo que está de errado. Temos que reconhecer diante do Senhor: eu estou errado, Senhor, e eu preciso entregar isso que está errado na minha vida diante do Senhor. Mas eles não quiseram entregar os filhos de Belial. Nós acabamos de ler aqui. Eles não quiseram entregar. O que aconteceu? Aconteceu uma guerra. As tribos de Israel guerreou contra Benjamim e praticamente exterminou a tribo de Benjamim. Só sobraram 400 homens. Depois você vai ler na sua casa. Mas Israel está certo, Benjamim está errado. Benjamim não reconheceu o erro e Israel não liberou perdão. Israel não liberou perdão. Esse é o tema da mensagem. Nós temos que reconhecer quando estamos errados e quando estamos certos, temos que liberar o perdão. Se tivesse acontecido isso, Benjamim reconhecesse que estava errado e entregasse os homens, ia ser feito justiça. Não teria acontecido uma guerra entre e dentro da nação de Israel.
e quase que uma tribo desapareceu. Praticamente a tribo de Benjamim desapareceu. É isso que acontece conosco. Quando nós não reconhecemos que estamos errados, que erramos e entregamos diante do Senhor. É isso que acontece comigo e com você quando nós sabemos que estamos certos e não liberamos o perdão. E o contexto, irmãos, uma guerra dentro da nação de Israel, dentro do povo de Deus. Morte, houve muita morte. Só sobraram 400 homens da tribo de Benjamim. Morreram todos. Foram mortos pelos próprios irmãos. Morreu gente também da nação de Israel. E não precisava nada disso. Quanta coisa acontece na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, sendo que nós podemos resolver sem maiores consequências para as nossas vidas. Muitas vezes nós temos que entregar, chegar diante do Senhor e reconhecer: Senhor, eu errei. Os homens de Belial fizeram algo terrível aqui dentro da nação de Israel. Nós temos que entregá-los. Tem que ser feita justiça. Israel tinha que reconhecer que eles erraram e tinham que chegar na tribo de Benjamim e falar: não, eles erraram, o que eles fizeram é terrível, mas nós vamos perdoá-los, nós não vamos brigar entre nós. Mas não houve isto. E aconteceu uma guerra entre Israel e a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim praticamente foi exterminada. E morreram muitos irmãos também do lado de Israel, sendo que não precisava nada disso. O que aconteceu com esse levita foi algo muito profundo. O que esses homens fizeram com ele deixou uma marca muito funda, muito profunda, para ele tomar essa atitude. E quantas vezes, irmãos, quantas coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, que deixam marcas profundas, que machucam a gente. Não é um arranhão superficial, é um corte profundo, é um corte que sangra. Tem marcas. Se a gente trazer para o campo natural, dependendo do machucado, nós temos que ir lá e dar ponto, porque senão não vai parar de sangrar. Tem marcas nas nossas vidas que são simples, são superficiais, é um arranhão. De repente Deus nos trouxe nessa tarde aqui, e Ele conhece a minha vida e conhece a sua vida, para dizer para você: se tem marcas profundas na sua vida, se tem marcas profundas na sua alma, se tem marcas profundas no seu corpo, no seu sentimento, nos seus sentimentos, que foram causadas por pessoas, e você não tem entregado isso para Deus, isso tem travado a sua vida, isso tem feito você ficar aniquilado, isso tem diminuído você, a sua vida não tem andado. Deus fala para você nessa noite, nessa tarde, princípio de noite: eu trouxe você aqui nessa noite, porque eu quero colocar o bálsamo sobre esse machucado. Eu quero colocar o meu bálsamo nesse machucado. De repente, Deus trouxe você nessa noite para liberar o perdão, para entregar. Para você entregar. Você está carregando um fardo que é pesado. E Jesus diz para você nesta noite: traz para mim. Entrega esse fardo para mim. Está pesado para você. Essa ferida, ela é muito funda. Você não está conseguindo curar. O Espírito Santo nessa noite, ele vai
Ele conhece esse machucado, Ele conhece essa ferida. Eu não sei quem te machucou, eu não sei qual foi a causa que causou, que trouxe, marcou essa ferida, que de repente ainda está sangrando, precisa de um tratamento, precisa de uma cura. Mas Deus, nessa tarde, Ele tem um remédio, Ele quer te curar, Ele quer que você saia daqui hoje, sem choro, com um remédio nesse machucado, leve. Jesus quer trazer de volta a alegria para a sua vida, Ele quer devolver a alegria para a sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Basta você entregar. Não faça como a tribo de Benjamim. E nós também não podemos ser como os irmãos de Israel, que não liberaram o perdão. De repente eu poderia perguntar no nosso meio aqui: quem somos? Somos Benjamim ou somos Israel? Quem somos? Quem é você? Você é Benjamim ou é Israel? A resposta é: não somos nem Benjamim, não somos nem Israel. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Não retenha, irmão. Não retenha. Deus sabe fazer justiça. Entrega para Ele e deixa Ele fazer justiça. Se você precisa liberar o perdão, libera o perdão. Eu sei que não é fácil liberar o perdão. O que é perdoar? Perdoar é você olhar para aquela pessoa que te machucou, que te magoou, que te ofendeu, e não sentir ódio dela, e não sentir mágoa dela, não sentir rancor dela. Liberar perdão é você dizer: não, eu te perdoo, mas não tem mais nada entre nós. Oh, mas não é fácil assim liberar um perdão para uma pessoa que te machucou desse jeito. Não é fácil, irmãos, mas é com o tempo. E o Senhor tem um remédio para nós nessa tarde. Ele quer nos curar. Ele quer nos curar. Ele quer devolver alegria para nós, para mim e para você de novo. Nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso. Essa palavra já serviu para mim, eu já sei aonde que eu vou ter que trabalhar na minha vida. Não leve nada de volta para casa hoje. Não leve nada de volta para casa hoje. O Senhor quer que você deixe tudo para Ele. De repente você está cansado, está machucado e está resolvendo as coisas do seu jeito. O que aconteceu com Benjamim? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Simplesmente não entregou, não deixou o Senhor cuidar. Partiu para cima, quis brigar, quis resolver a situação do próprio jeito, na força do braço. Não deu certo. Não deu certo. Houve perdas, houve morte, sofrimento. De repente, falta só liberar o perdão. O que fizeram com esse levita aqui, com a concubina dele, irmãos? Eles passaram a noite inteira abusando da mulher. E no outro dia, ela amanheceu morta. Qual foi a marca que foi causada? Que causaram na vida desse levita, da tribo de Judá? Foi uma marca profunda. Para ele fazer o que ele fez, foi uma marca muito profunda. Ele cortou a concubina dele em 12 partes. Em 12 partes.
A palavra do Senhor diz que nunca houve nada igual, desde quando a nação de Israel saiu do Egito. Foi algo muito forte na vida dele. Mas a palavra do Senhor diz que ele era um levita da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? É Cristo, é Jesus. Nós também temos o leão da tribo de Judá. Nós temos Cristo Jesus. Ele tinha o leão da tribo de Judá para cuidar dele, do que fizeram com ele. Você também, nesta tarde, em princípio dessa noite, eu falo debaixo da autoridade do Espírito Santo. O Senhor também vai te curar. Ele vai te curar. Seja a marca mais profunda que for, que fizeram com você, Ele vai te curar. Ele vai te curar. Ele te ama, Ele não abre mão de você, você é importantíssimo para Ele. Jesus te ama. O Espírito Santo está com você, está comigo, está conosco. Ele só quer uma atitude minha e sua, que nós confiamos nele e deixamos ele tratar, ele cuidar, e as coisas vão se tornar de uma outra maneira. Não tente resolver no seu braço, não vá tirar satisfação, não queira guerrear, você vai perder, e as coisas vão ficar piores do que estão. O Senhor diz para mim e para você nessa tarde: deixa aqui, que eu vou cuidar. Eu vou cuidar para você, e você vai ver os resultados da parte de Deus. Glória a Deus. Juízes capítulo 21, versículo de número 6. Só você virar mais uma página aí. Glória a Deus. Olha o que está escrito no capítulo 21, versículo de número 6, do livro dos Juízes. Diz assim na minha tradução: e arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Irmão, presta atenção no versículo de número 6, do capítulo 21. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Depois que eles guerrearam contra Israel, quase exterminaram a tribo de Israel, acabou-se tudo, a tribo de Benjamim, eles arrependeram-se. Está escrito na palavra de Deus: e arrependeram-se os filhos de Israel acerca acerca de Benjamim. Olha o detalhe: seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Por causa de dois atos. Primeiro, não entregaram os homens de Bilhel que precisava ser entregue, e a nação de Israel não perdoou. Foi cortada uma tribo de Israel. Está escrito aqui na palavra de Deus. Depois eles vão ver o que eles vão fazer com os 400 homens que sobraram, escondidos dentro de uma caverna. Eles vão pegar mulheres para esses 400 homens, para que a tribo de Benjamim voltasse a existir. Arrependimento. Entrega. Pede perdão e se arrepende. Entrega. Se arrepende. Pede perdão e se arrepende. E a guerra acaba. Não existe guerra. Corta-se a guerra. Não existe briga. Não existe perda.
choro, mágoa. A tribo de Benjamim continua intacta, continua fazendo parte da nação de Israel. Glória a Deus, já estou terminando. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ouvir um louvor e eu já vou terminar. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 36. Glória a Deus. Todo mundo achou? Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Uma passagem muito conhecida nossa. Diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e ungiu com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Irmãos, aquele que muito perdoa, muito ama. Nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. Aqui Jesus vai perdoar a pecadora e vai ensinar o fariseu que aquele que muito perdoa, muito ama. Do jeito que Jesus perdoou essa pecadora, amou ela de tal maneira, Ele também me ama e ama você. E Ele também nessa noite, Ele libera o perdão para você. Ele libera o perdão para mim. Entrega. Entrega. Reconhece. E arrependa-se. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. O Espírito Santo veio para isso. Ele é amigo. Ele é consolador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o Paracletos. Nele você pode confiar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor quer tornar a nossa vida uma vida mais que vencedora. Nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Podemos vencer, podemos romper. E o Senhor vai levar você aonde Ele determinou que você vai chegar.
Ele já tem tudo escrito sobre a sua vida. Nada está fora do alcance do Senhor. Nada. Os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre mim e sobre você. Nós somos amados, somos perdoados, somos consolados, somos protegidos, somos sustentados e guardados por Ele. Se chegamos até aqui, podemos reconhecer que é Ele que nos ajudou. E Ele tem cuidado do nosso fardo. Ele tem feito a nossa vida muito leve. Somos nós que trazemos pesos, cargas para as nossas vidas. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Saia daqui hoje leve. Saia daqui hoje com essa ferida, com o bálsamo do Senhor. E encontre força no Senhor para perdoar, para liberar o perdão. E sua vida vai ser transformada. A minha vida vai ser transformada. A nossa vida vai ser transformada. Amém, irmãos? Eles vão colocar um louvor, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra o teu coração, converse com o Senhor. É a palavra dele que você ouviu, não é a minha palavra, é a palavra dele. É um momento que você vai ter um momentinho, um pequeno momento de falar com Ele. Ele conhece o nosso coração. Conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Você ouviu essa palavra e quer receber uma oração, Morte já venceu, o pastor, ele vai orar por você. nada irá me ser. Se tem alguma coisa que você quer trazer e entregar diante do altar, irmãos, nós estamos em família. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos dependentes do perdão do Senhor, porque nós somos falhos. Todo dia nós carecemos da misericórdia dele. Vem até a frente. Deixa aqui. Deixa. Ele segura nas tuas mãos. Diga tua mão me firme, Ele segura. tua Aleluia. mão me Ele não abre mão de você. O Espírito Santo está aqui, é um mover dele. Deixa ele derramar o bálsamo aí. Deixa ele colocar o bálsamo nessa ferida que está aberta, sangrando, doendo. Se rende a ele, reconhece que é ele, é por ele sangue de Jesus. e para ele. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Guarda a palavra, irmãos. Guarda a palavra. O segredo está na palavra. O segredo está na palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Precisamos dela. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a tua palavra, Senhor. Dependemos da palavra. Como foi cantado no louvor, um dia tudo vai acabar. E estaremos seguros na glória. Não deixe nada nos tirar. Nós não podemos deixar nada nos tirar da presença do Senhor. Aqui é o nosso lugar. As dificuldades lá fora são muitas, eu sei. O Espírito Santo já tem falado aqui, na boca de vários irmãos, na boca do anjo desse ministério, que não é fácil. Por isso Jesus disse, eu vou para o Pai. Eu preciso ir para o Pai, que se eu não for, outro Consolador não virá a vós. E Ele vos guiará em toda a verdade. Ele estará em vós. Ele estará em vós. Irmãos, nós temos que olhar para os tempos. Olhar para os tempos. E as coisas, como diz a Sagrada Escritura, no final delas, no final dos tempos, as coisas vão apertar. Para o mundo é uma coisa fácil, simples. Para a igreja não. Para nós não, irmãos. Para nós tem muita coisa no mundo lá que a igreja não aceita. Lá fora, para nós não aceitamos. E não vamos aceitar. E não vamos aceitar. Poderia citar várias coisas aqui, mas a gente não quer entrar em detalhes. Porque nós fomos chamados para ser santos, separados. Para Ele. Comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Você tem dono, você é precioso. Nós somos caríssimos. A redenção, ela é caríssima. Não deixe Satanás dizer que você não vale nada, que você vai perder, que você já perdeu, é mentira. A arma dele é o engano e a mentira. Use a palavra de Deus, que é a verdade. Use a palavra de Deus. Temos que usar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Senão não vencemos, senão ficamos para trás. Amém? Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje diferente. E amanhã você vai amanhecer diferente. Amanhã cedo você vai amanhecer diferente. Diferente. Algo que não tinha na sua vida, vai ter. Algo que você está esperando, vai acontecer. Vão ver você diferente. Vão ver você diferente. Mais leve, mais alegre, mais confiante, com um semblante diferente. Alegria no coração. Paz de espírito. A direção do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, nas nossas casas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, fica com essa palavra no coração. Foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos. Amém? Eu queria, antes de entregar o microfone para o pastor, só pedir mais 3 minutinhos. O Gabriel que está lá em cima, todo mundo conhece o Gabriel, meu filho? Ele, há poucos tempos, ele tirou carteira de motorista. E nas minhas orações eu falei para Deus, Senhor, eu faço um voto com o Senhor, que o Senhor ajudar o Gabriel a passar, eu vou cantar um louvor lá na igreja para o Senhor. Eu não sei cantar, irmãos. Eu queria pedir para o pastor, se não for atrapalhar, só para mim pagar esse voto para Deus, porque o Espírito Santo, ele cobra a gente, amém? A Bíblia fala para nós assim, ó, se você fizer um voto, pague o voto. Agora, se você não for pagar o voto, não faça, porque o Senhor vai te cobrar. Amém? Glória a Deus. Eu queria cantar um hino aqui que é mais fácil, né? Que acho que todo mundo sabe, né? E é rapidinho. Acho que vai dar uns 5 minutos, amém? Glória a Deus. É esse aqui, ó. Glória a Deus.
acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, coroado estás, vestido de glória e poder. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Vamos repetir mais uma vez? Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, coroado está, vestido de glória e poder. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Não foi a minha oração, de repente foi muitas orações e o Senhor deu vitória para o Gabriel. Pai, eu falei que eu ia louvar o Senhor. Não é o meu trabalho, eu não sei louvar, Senhor, mas do meu jeito. Do jeito que eu falei para o Senhor, eu fiz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade e pela palavra que o Senhor ministrou aos corações dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Já temos mais um no grupo de louvor aí. Tá vendo? Pode dar para fora do grupo aí. Glória a Deus. Uma ótima noite para a igreja. Ótima semana, abençoada. Cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.